Bom, mais uma vez falando da palavra, e hoje eu quero trazer a palavra que se encontra em Mateus, onde Jesus vai falar o seguinte: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Será que você sabe o real significado e qual era o contexto em que Jesus estava falando essa palavra? Porque, a bem da verdade, eu ouvi essa palavra quando você tinha que negar a si mesmo, não faça a sua vontade. O primeiro ponto é esse. Negue-se a si mesmo e não faça a sua vontade. Toma a sua cruz. É você carregar problemas. E siga-me. É você seguir a Cristo. Será que era isso mesmo que Jesus estava falando? Quer saber melhor? Vem comigo. Bom, queridos, eu gostaria de trazer esse tema aqui, que eu acho esplêndido essa palavra, e eu gostaria de dizer sobre o que realmente Jesus estava falando aqui. Eu quero muito que você fique até o final. Entenda que esse canal é cristocêntrico, aqui nós falamos somente da palavra, direcionado para a edificação do corpo de Cristo, e é esse a nossa missão. Essa palavra, queridos, ela nasce de um momento onde Jesus, em primeiro plano, se você olhar o capítulo 16 de Mateus, você vai ver que tinham duas classes de judeus ali, os fariseus e saduceus, que estavam ali pedindo sinal a Jesus, queriam ali que Jesus fizesse algo diferente. E aí você vai ver de forma bem sucinta que Jesus vai falar que essa geração é muito má, é uma geração que fica pedindo sinal, uma geração adúltera. Enfim, Jesus vai ver isso de forma errada, vai advertir, inclusive ele vai falar sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Enfim, você vai ver que a partir desse momento Jesus vai falando de alguns assuntos concernentes ao reino, mas eu acho muito interessante porque antes de falar exatamente em Mateus 16, 24, que é a nossa base bíblica, que é exatamente o versículo específico no qual nós queremos explicar, nós temos que falar o que antecede a esse versículo. E exatamente a passagem onde Jesus vai perguntar para Pedro e para todos os demais o que dizem que eu sou. O que eles dizem? Ah, você é João Batista, você é Elias, outros profetas, Jeremias. E vós, que dizeis que eu sou? E aí vocês sabem que Pedro vai logo, falando por todos, vai dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mediante isso, Jesus vai falar que isso não foi uma revelação dada nem por sangue nem por carne, foi diretamente o Pai. Mas aí, logo depois, ele vai dizer o seguinte: se você olhar mais especificamente a partir do versículo 21, você vai ver que Jesus vai começar a alertar os seus apóstolos do que era necessário o Filho de Deus fazer. Era necessário que ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que padecer, principalmente aonde que ele tinha que estar, ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, ele falou a missão dele ali. O que era necessário ele fazer, que era o que ele... Mas aí, veja o que vai acontecer. Pedro vai chamá-lo em particular, em separado, e a Bíblia utiliza o termo vai repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí nós sabemos a resposta, que Jesus vai falar: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, e assim vai. Bom, é nesse contexto onde Jesus está repreendendo a Pedro, que vai nascer exatamente a palavra onde você vê no verso 24, que ele fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Agora, queridos, por que eu parei para falar sobre esse versículo e exatamente me trouxe assim uma atenção significativa sobre ele? Porque não é de hoje, é algo muito antigo, que quando a gente ouve essa passagem, se nós queremos servir a Cristo, primeiro, você tem que negar a si mesmo, renunciar à sua vontade. Quer dizer, sua vontade não existe. Bom, começa por aí. Ou seja, se de repente você queria fazer... Vou dar um exemplo. Se eu quero ir numa lanchonete, eu quero comer algo ali, aí de repente tem... mas tem uma obra, tem lá o culto tal e não sei o quê. Se você deixasse de fazer alguma coisa, qualquer coisa, seja um culto que você já vai toda semana, se você deixasse de ir nesse culto específico e de repente fosse lanchar, ou se você, pronto, negue-se a si mesmo, não pode ser assim. Se você tivesse que marcar de repente uma viagem
Mas aí você é responsável por algo e você tem que fazer aquele algo. Ó, negue-se a si mesmo. Que entendimento é esse? Que entendimento é esse? Então é isso que a gente vai querer entender. O que é o negue-se a si mesmo? Por que ele está nessa ordem? Primeira coisa, você vê que ele fala, tome sobre si a tua cruz. Então, a cruz é individual. A cruz, ele fala, toma sobre si a sua cruz. E antigamente, quando falava assim, toma a sua cruz de repente era aquela pessoa problemática na sua família. De repente era aquela pessoa que te atribulava, que era uma pessoa no seu trabalho que te atribulava. Tome a sua cruz. Era o problema tal, tome a sua cruz. Era isso? É esse o seu entendimento, meu amado? Bom, vamos entender. E depois Jesus fala, siga-me. Veja que em primeiro momento ele vai falar se. Agora vamos entender da forma correta. Primeiro Jesus, depois de ouvir que Pedro fala, tenha compaixão de ti, isso não vai acontecer com o Senhor, não sei o quê. Qual era a missão de Cristo? Ele tinha que se sacrificar, ele tinha que ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Era isso que tinha que acontecer. Essa era a missão de Cristo. E ele começa dizendo o seguinte, se é uma condicional. Tá vendo que aqui não é nada obrigatório. Jesus não fala assim, todos devem. Ele fala, se alguém. Aqui ele não está definindo ninguém. Ele está dizendo no meio de todos. Ele está dizendo se alguém. Ele não fala se Pedro, se João, se Felipe. Não, ele não usa o nome de ninguém. Ele fala assim, se alguém quiser vir após mim. Então primeiro Jesus fala assim, se, condicional. Segundo ponto, ele não bota o nome de ninguém. Ele, se alguém. E depois coloca se a pessoa tem vontade. Se a pessoa quiser. Se a pessoa voluntariamente, se a pessoa tem ali o conceito de ir, se ela quer ir, aí sim ele fala o que é preciso fazer. Se tudo isso é verdade, se você tem realmente a vontade de ir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Bom, o que seria renunciar? Por que está nessa ordem? Porque primeiro, voluntariamente, você tem que querer seguir a Cristo. Em segundo momento, você tem que entender que a partir desse momento que você quer seguir a Cristo, não é do seu jeito, não é do seu modo. Negue-se a si mesmo. Aí você tem uma vida diferente. E o negar a si mesmo é viver uma vida diferente. Viver uma vida nos moldes de Cristo. Exatamente esse é o fato real, é um compromisso total, é uma renúncia que você não pode ter reservas. Não, eu quero seguir a Cristo, mas tem certas coisas. Não tem certas coisas. Não tem aquela coisa especial. É negue-se a si mesmo. É você vir para Cristo totalmente, 100%. É você ir com o intuito de realmente servi-lo. É você ir tendo o pensamento, eu posso sim ter uma viagem em família, eu posso ir de repente numa lanchonete no dia X, sim, eu posso fazer isso, mas eu tenho que ter o entendimento que em todo tempo, aonde eu estiver, eu tenho que estar com o comportamento de servo de Deus, como seguidor do Senhor, como filho do Eterno. E eu tenho que estar sim pronto para fazer a obra de Deus e estar fazendo a vontade do Pai. Uma vez que você nega a si mesmo, uma vez que você renuncia a tudo isso, você tem que entender o seguinte, tome a sua cruz, você tem uma missão. Você não pode negar a sua missão. Você não pode deixar de lado, não. Olha, eu já sou um servo de Deus, eu sou uma pessoa que eu ajudo o necessitado, eu sou uma pessoa ativa nas atividades lá da igreja, eu sou uma pessoa que sou engajada, estou ali junto. Em todo projeto que de repente estão fazendo, eu estou lá. Você está negando o que de repente seria a sua vontade. A sua vontade você não queria estar, de repente, pintando um local, varrendo, limpando, e você está fazendo isso gratuitamente em prol do reino, em prol de ajudar. Sim, mas e a sua cruz? A sua cruz é o problema? Não, sua cruz é a sua missão. A sua missão. Por quê, queridos? A missão de Jesus, ele não podia transferir para ninguém. Absolutamente ninguém. Ele tinha que tomá-la como ele fez, literalmente. Ele pegou a sua cruz, que era uma maldição, era a minha maldição, a sua maldição. Era o preço mais alto que qualquer pessoa como eu e você jamais poderíamos pagar. Mas ele estava lá para quitá-la. E ele segura literalmente aquela cruz e a leva até o final. Até o final. E o que ele está dizendo é assim, tome a sua cruz, a sua. E é exatamente essa forma de individualizar a cruz é que nós temos que entender que
que jamais você pode transferir o que é para você fazer. Você não pode esperar que de repente a pessoa que está ao seu lado ou a pessoa que está na sua família vai fazer o que você deve fazer. É algo seu. Jesus falou, tome a sua cruz. Se você tem a vontade de seguir, veja a ordem. Se primeiro você tem a vontade de seguir a Jesus, se você renuncia a si mesmo, se você toma a sua cruz, em último momento segue a Ele. Vá porque aí você completou os estágios iniciais e com certeza você vai ter efetividade em segui-lo. Você vai conseguir segui-lo. Então, queridos, não são poucas as vezes em que eu ouço esse versículo dizendo tanta coisa que não tem nada a ver. E que logo se você olhar na sequência desse versículo, você vai ver uma afirmação onde Jesus vai dizer algo muito claro. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E ele ainda fala, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Bom, você já entendeu? Você já percebeu? O que valeria se Jesus viesse e fizesse tudo aquilo, mas ele não cumprisse a sua missão? O que adiantaria se a missão dele era aquela, onde Pedro, em particular, chama Jesus e repreende? Jesus fala, o que vai aproveitar o homem? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Será que o homem tem alguma recompensa a dar em prol da sua alma? Não tem, queridos. O que ele tinha para fazer era o necessário, era o essencial. Sem esse sacrifício, sem esse momento glorioso de Jesus na cruz, não estaríamos aqui. Mas isso não quer dizer que você e eu não temos algo a fazer. Isso não quer dizer que você e eu temos que transferir para outra pessoa aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que tomar para nós posse daquilo que Deus realmente tem em nossas vidas. E eu peço que você jamais deixe de refletir e meditar sobre essa verdade. E pense que você pode ter muitas atitudes, mas se a sua atitude é de querer servir a Cristo, você tem que negar a si mesmo. Você tem que entender que você tem que viver uma vida em que, em todo tempo, você tem que ser um cristão. Você não pode querer ser cristão e não cristão ao mesmo tempo. Você não pode querer viver duas vidas, duas identidades espirituais. Você não pode ser um cristão e meio cristão. Não existe. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que ser um cristão, uma pessoa com a marca de Cristo. E no próximo você tem que tomar a sua cruz, você tem que tomar a sua missão, você tem que pegar a sua missão para si e você tem que executá-la com todo zelo, com toda diligência e com todo amor no seu coração. E siga Cristo. Continue nessa sua lida, nessa sua caminhada, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, no alvo, que é Cristo, para a sua salvação e para a sua remissão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo.